Tu, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aí galera, hoje eu iniciei o vídeo de uma forma diferente, cantando louvores ao único que é digno de toda adoração, de todo louvor. O grande Deus é o Shaddai. Amém? Para a meditação dos irmãos da Igreja Corpo de Cristo, neste domingo 8 de fevereiro de 2026. Amém? Para a meditação do povo de Deus aqui. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Amém, Igreja. Corpo de Cristo, na terra, no Brasil. Eu li aqui agora sobre um texto que fala sobre a Santa Ceia. E hoje, dia de Santa Ceia, onde eu congrego o povo de Deus, no bairro Rio Branco, aqui na região de Venda Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais. A congregação onde eu congrego com o povo de Deus se chama Comunidade Cristã do Rio Branco. E a nossa pastora é a pastora Natália Campolina e a sua equipe de
pastoras, né? Pastores que auxiliam ela, diáconos, diaconisas, amém? E hoje, Santa Ceia. E durante a Santa Ceia, Deus colocou no meu coração para gravar esse vídeo falando sobre Santa Ceia. Tem muita gente, muito cristão, por causa de decepções, que decepcionou com igrejas, estão decepcionados com líderes, que tem acontecido muito escândalos nas igrejas, e tem muita gente que tem deixado de participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E Jesus deixou escrito na palavra dele que aquele que não participa do corpo e do sangue dele não faz parte com ele, entende? Então nós, cristãos evangélicos, no mínimo, nós temos que participar uma vez ao mês de Santa Ceia. Se pudéssemos, poderíamos participar de Santa Ceia todo domingo, porque Jesus não estipulou quantidade, mas Ele só mandou fazer isto em memória de mim, da questão desse sacramento que é a Santa Ceia, sagrada, né? Santa Ceia sagrada. É o momento que nós refletimos tudo aquilo que o Filho do Eterno Deus passou por nós numa cruz rude. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele derramou até a última gota do sangue dele, que tem poder para nos salvar, para nos livrar do inferno, para nos dar salvação eterna e nos livrar da condenação eterna, e para que através do sangue dele, aquele sacrifício único e verdadeiro, nos conduzisse ao Pai, a Deus. E agora, graças a Deus, nós temos livre acesso para falar com Deus através deste novo caminho que é Jesus, que o Senhor, Ele abriu este caminho para nós termos acesso a Deus Pai Todo-Poderoso. E através dele, de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos do Deus vivo, de El Shaddai. Louvado seja Deus. Oh, maravilha, glória a Deus. Então nós somos filhos de Deus. Meu irmão, você é filho de Deus. Minha irmã, você é filha de Deus. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Você, meu irmão, é filho de Deus. Você, minha irmã, é filha de Deus. Eu sou filho de Deus por causa de Jesus, o nosso Senhor Salvador. Então a palavra de Deus está nos exortando sobre a Santa Ceia. Você que parou de tomar Santa Ceia por causa de decepções com irmãos da tua igreja, onde você congrega, né? Igreja, vamos colocar o correto, a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, templo do Espírito Santo. Denominação, congregação, onde você congrega com santos para ouvir a palavra de Deus, orar com o povo de Deus. Ali é uma congregação onde os santos congregam
que é uma denominação, cada denominação tem uma placa, tem um nome, e você está ali congregando com os santos salvos. Amém? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos exorta para nós não deixarmos de congregar. Amém? Foi por isso que Deus deixou na palavra dele apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. 5 ministérios para o reino de Deus que já está entre nós. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. E o reino de Deus está crescendo gradativamente na terra até Jesus Cristo voltar. Louvado seja Deus. Engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Então você que teve decepções, deixa de lado decepções que você teve com teu irmão, tua irmã, onde você congregava e você parou de ir. Você teve decepção com o líder. Não vou te aconselhar a continuar indo. Se você estava numa congregação onde o líder estava em pecado, não vou te aconselhar a ficar debaixo de pessoa que não está com bênção de Deus. Que líder, independente se é homem ou mulher, que está em cima do altar da casa de Deus, em pecado, ele não tem bênção de Deus para passar para o povo. Aí eu não te aconselho a ficar nessa denominação. Busca a direção do Espírito Santo para ele te orientar a uma denominação, uma congregação, para você congregar, ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, orar com os santos, ter comunhão com o corpo de Cristo naquela denominação. E principalmente aonde o líder, se é homem ou mulher, esteja em santidade com Deus em cima do altar, que com certeza que este homem de Deus ou esta mulher de Deus vai passar bênçãos para a sua vida e para a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então Deus está nos exortando na palavra dele sobre a Santa Ceia. Não deixe de participar da Santa Ceia, meu irmão, minha irmã. A Santa Ceia é alimento para o nosso espírito. Aquilo ali não é só um momento que a gente está relembrando a morte de Jesus e ressurreição dele, que ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Nós estamos celebrando a vitória de Jesus sobre o diabo, sobre os demônios, sobre as trevas. Jesus venceu a morte. Jesus tomou de volta a autoridade sobre a terra, sobre o mundo, que o primeiro Adão tinha perdido. E Jesus Cristo, ele é o último Adão e ele retomou a autoridade. Por isso que ele nos justifica diante de Deus Pai. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus falou assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E essa autoridade de Cristo, que é o cabeça, está sobre a igreja, que é o corpo dele que move aqui na terra na unção do Espírito Santo que está sobre nós, aqui no Brasil e em qualquer parte do planeta Terra. Amém? Então o Senhor está nos exortando a participar constantemente da Santa Ceia.
porque a Santa Ceia é alimento espiritual, ela fortalece a nossa vida espiritual. E a Santa Ceia, ela nos incentiva a termos uma vida de oração, de jejum, de santificação diante de Deus, nosso Pai. Porque quando você participa da Santa Ceia, você vai ter que combater o pecado. Você não vai aceitar o pecado na sua vida como se fosse uma coisa normal. Pecado não é uma coisa normal. Dicionário, pecado, fala para mim onde é que eu vou achar na Bíblia que fala pecado. Ah, você quer uma listinha para você saber quais são os pecados que você tem que consertar e se santificar para Deus? Pegue o livro de Gálatas, capítulo 5. Ali fala sobre as obras da carne. As obras da carne é o que? É pecados. Entende? Lá tem a lista das obras da carne. E logo a seguir tem o fruto do Espírito, que é dividido em 9. Entende? Você vai ler. Quem anda no Espírito, ele pratica fruto do Espírito. Os frutos do Espírito, para quem anda no Espírito. Agora, quem anda na carne, na natureza humana, está a listinha em cima que fala sobre os pecados. Então, meu irmão, minha irmã, querendo ou não querendo, a gente tem que santificar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai te orientar. Você tem que ler a Bíblia. Como é que você quer se santificar se você não lê a Bíblia? Se você não medita na palavra de Deus? Entende? A Bíblia ela vai te orientar o que você deve fazer ou não deve fazer. É lógico que tem as pregações da palavra de Deus nas congregações, mas nós temos que olhar pelo crivo da palavra de Deus, confirmar na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, o próprio Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Quanto mais você lê a Bíblia, medita na Bíblia, ela vai te lavando, entende? A Bíblia é como água, espiritualmente falando. Ela vai te limpando, ela vai te lavando, entende? Aí você, coisa que você acha que está normal, que é pecado, você não vai querer mais cometer aquilo. Talvez se você comete um pecado, talvez foi sem querer. Você tem um advogado, que é Jesus, ele vai te perdoar. Se você confessar, ele vai te perdoar. Se confessar os vossos pecados, diz a palavra de Deus, que ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cartas do apóstolo João, 1 São João, capítulo 1. Olha lá, São João todinho fala sobre perdão. Está entendendo? Então, a palavra de Deus está falando com a gente nessa tarde, noite, ou manhã, ou madrugada, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Então, Deus está requerendo de você que não está participando da Santa Ceia, volte à prática do primeiro amor. Lembra quando você aceitou Jesus, você tinha aquela sede de ir para participar da Santa Ceia? Volte a praticar isso. Dá uma olhada lá onde você caiu, espiritualmente falando. Conserta com Deus e volta a praticar as boas obras, volta a praticar o primeiro amor. Volta a tomar a Santa Ceia, participar da Santa Ceia.
A Santa Ceia, ela nos fortalece espiritualmente, amém? E quando nós estamos participando da Santa Ceia normalmente, nós estamos ligados ao Senhor Jesus. Eu li aqui agora esse texto. Aqui está falando que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Então, Deus está falando para você se examinar você mesmo. Se você pecou, pede a Deus perdão, conserta. Missionário, mas eu errei e tal. Mas Deus é misericordioso, Ele te perdoa. Se você for sincero com Ele, pedir-lhe perdão, Ele vai te perdoar em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero participar da Santa Ceia. Deus vai te perdoar se você se confessar para Ele em nome de Jesus. E você vai participar da Santa Ceia. Pela graça de Deus, amém? Então, é tanto que a Bíblia fala que a Santa Ceia não é da igreja, é a Santa Ceia do Senhor. Entende? Você dá uma examinada, você não é a pessoa que vai te examinar, é você mesmo. Mesmo vai se examinar. Ou não é? Então, aqui logo aqui no outro versículo, isso aqui, ó. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então não pode, a Santa Ceia é algo muito sério. Você vai cear e você tem que avaliar como é que está a sua vida diante do Senhor. Entende? Então se você tem falta com Deus, conserta com Ele. Deus conhece você. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Dobra seu joelho em seu quarto, ora a Deus, pede-lhe perdão. Pede o Espírito Santo para te sondar onde é que você está errando. E conserta com Deus, com Deus. É simples assim. Entendeu? Isso é uma coisa que Deus se agrada. Eu aprendi isso há muitos anos. Primeira coisa que Deus se agrada, fé. Isso é uma coisa que Deus desagrada e fica contrariada é a pessoa que duvida da palavra dele, que coloca em dúvida as promessas da palavra dele. Deus fica chateado. Mas ao mesmo tempo, Deus ama, Deus gosta, ama demais quem crê na palavra dele, crê nas promessas da palavra dele. E tomar Santa Ceia é um ato de fé. E outra coisa que Deus se agrada é quebrantamento de coração. O filho e a filha que tem um coração quebrantado diante de Deus. Tem um versículo na Bíblia, me parece que é livro de Salmos, eu não estou lembrando onde, em Salmos, que diz assim: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e um espírito contrito. Entende? Duas coisas que Deus ama demais. Primeiro, fé nele 100%, fé genuína. Segundo, coração quebrantado e espírito contrito. Quer mexer com Deus, chamar a atenção de Deus é ter aquela fé, confiança total nele e um coração quebrantado e contrito. Como assim? Se humilhar para ele. O Senhor Deus deixou escrito na palavra dele: aquele que se humilha para Deus alcança misericórdia. Deus deixou bem claro na palavra dele. Infelizmente eu não estou conseguindo lembrar os livros que falam na palavra e o capítulo. Eu estou precisando de estudar mais a Bíblia, né? Estudar mais a palavra. Mas a palavra de Deus fala assim, me parece, não tenho certeza, que é em Hebreus. Eu vou até dar uma confirmada. Depois você dá uma olhada lá, ok?
Diz assim: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Quer dizer, Deus detesta soberbo e ele resiste soberbo. Ele bate de frente com o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Humildade que eu estou falando não é roupa. Tem gente que acha que andar sujo, maltrapilho é humilde. Não, humildade é no teu espírito, dentro do teu coração, que é humilde, reconhece que depende do Senhor. Isso é humildade total. Deus, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Deus me ajuda a vencer o pecado. Deus me ajuda a caminhar na tua presença. Deus me ajuda a andar em santidade diante de ti, através do teu Espírito que habita em mim, em nome do Senhor Jesus. Isso é se humilhar para Deus, é dependência dele total, entende? E a palavra de Deus fala que ele dá graça aos humildes, entendeu? Então, é momento de você refletir sobre essa mensagem. Volte ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras. Tem até uma música que a gente cantava assim no passado. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus erros e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, viver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, volte ao primeiro amor, volte à prática das primeiras obras. Louvado seja Deus. Aquele amor, né, genuíno pelo Senhor Jesus. Aquele amor sem interesse, né? Amá-lo não por causa das bênçãos que Ele nos dá constantemente, mas amá-lo pelo que Ele é, porque Ele é maravilhoso, glorioso, santo, fiel, verdadeiro, puro e que está nos preparando para o grande dia da volta de Cristo, quando Cristo vai aparecer nos céus e vai nos buscar. Não sabemos se é daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 ou 40, só o Pai sabe. Jesus mesmo falou, aquele dia, nem o Filho, nem os anjos sabem a hora, mas unicamente meu Pai.
Então, só o Pai, só Deus sabe quando o Senhor virá. Então, enquanto isso, vamos continuar trabalhando para Deus, estabelecendo o reino de Deus na terra, e vamos trabalhar, evangelizar, pregar a palavra no YouTube, Instagram, os hospitais, amém? E adorar a Deus no nosso trabalho. Quando nós estamos fazendo algo para Deus, nós estamos adorando a Ele, dizendo para Ele: Senhor, eu te amo, eu te adoro. E a gente está praticando o amor a Deus com obras. Fé sem obras é morta, a fé só é válida com obras, ok? Então é isso aí, a mensagem que o Espírito de Deus colocou no meu coração para passar para vocês aqui do YouTube, canal Luz do Mundo, o missionário Robson Dias, e para a galera aí do Instagram que tem me acompanhado, amém? Você que ainda não se inscreveu aqui neste canal no YouTube, se inscreva, dê um like aqui neste vídeo, compartilha. Tem muita gente que está precisando de ouvir esta mensagem, amém? Tem muito irmão, irmã que está precisando de ouvir esta mensagem, falando sobre Santa Ceia. Então, compartilhe para os seus grupos sociais, de redes sociais, grupo de WhatsApp, ok? E você estará abençoando o teu irmão quando ele assistir e ouvir essa mensagem, tá bom? E no mais é isso mesmo. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a galera aí que tem me acompanhado aqui no YouTube, muito. O pessoal tem se inscrevendo no canal, mandado mensagens, feito comentários no chat, né? As pessoas têm feito comentários no chat dos vídeos. Façam comentários à vontade no chat, ok? E eu vou responder os comentários que você fizer. Se você fizer alguma pergunta, vou responder para você aquilo que eu sei da parte de Deus. Eu vou te responder em nome de Jesus, com prazer, com alegria, ok? E que Deus abençoe a todos. Então é só isso mesmo que eu tenho para falar. Fiquem com Deus, na paz de Deus. Shalom, shalom, galera. Deus abençoe. Tchau, tchau.